Não, beleza. Então, já estamos ao vivo, Vitória. Muito obrigado pela sua presença hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou um dos sócios fundadores da Inco. A Vitória, ela é uma consultora de investimentos do App Renda Fixa. Explica para o pessoal, Vitória, um pouquinho primeiro só o que é o App Renda Fixa, para o pessoal entender também. Oi, Daniel, bom dia, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer poder conversar um pouquinho sobre investimentos, cenário econômico aqui hoje. Bom, eu estou aqui representando o aplicativo Renda Fixa, meu nome é Vitória, para quem não me conhece, e o aplicativo Renda Fixa tem a função de juntar todos os investimentos de renda fixa numa plataforma só. Então, lá no aplicativo você encontra investimentos de várias corretoras em um lugar só. Não, bacana. Hoje, Vitória, a ideia é poder conversar um pouco mesmo sobre investimentos, né? Muita gente hoje está um pouco confusa, né, do que fazer nesse momento, nessa confusão do coronavírus, bolsa realmente muito volátil, Selic agora a 3%. Então a ideia é um pouco explicar para o pessoal, muita gente que não está começando ainda também a entrar nesse mundo de investimentos, explicar um pouco do que é a Selic, para que ela funciona, como que ela sobe, como é que ela desce, por que está acontecendo toda essa variação, por que hoje a Selic está nesse mínimo histórico, quais são as oportunidades que isso surge, como investir nesse momento, se é a hora certa ou não. Então a ideia hoje é explicar um pouco sobre isso e a gente vai, aqui embaixo no site você consegue mandar perguntas, depois a gente vai responder todo mundo. Então vamos lá, vamos começar, né, Vitória? Primeiro, queria que você explicasse um pouco para o pessoal, de uma forma bem simples, o que é a famosa taxa Selic, né? O que é isso? Muita gente não sabe, ouve muito falar disso, né? Mas não entende o que é, como que é essa variação. Explica para o pessoal um pouco do que é a Selic. Legal você ter comentado desse cenário econômico que realmente está uma bagunça. Chegou o coronavírus, piorou a situação, nós estamos com uma crise política, né? Mas, para começar a falar sobre isso de fato pela taxa Selic, ela se chama Selic justamente pelo nome Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá, mas daí, né? O que isso significa na prática? Bom, essa é a taxa de juros mãe do mercado. Então, quando você vai num banco pegar um empréstimo, você tem uns juros. E esses juros, normalmente, ele é regido por essa taxa Selic. É basicamente isso. Mas, na prática, a taxa Selic ela foi feita porque os bancos eles conseguem emprestar dinheiro de um para o outro. A gente acha que os bancos eles ficam concorrendo entre si, mas, na verdade, eles estão tudo junto ali. Então, se um banco ele não tem caixa até o final do dia, não tem como ele operar. Ele precisa pedir empréstimo para um outro banco para poder compensar e não ficar desnivelado, vamos dizer assim, não ficar com déficit. Então, ele pede empréstimo para esse outro banco e o sistema de remuneração é a Selic. Não, legal, Vitória, muito bom. E conta para o pessoal quem que define essa taxa, né? Por que ela sobe, por que ela desce? Quem que define isso mesmo? Bacana. Essa taxa Selic ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, que se chama Comitê de Política Monetária, que é um órgão do Banco Central. O Banco Central agora está bem famoso com as políticas econômicas que está acontecendo, né? Até pelo ministro da Economia, fazer alguns pacotes de liquidez, injetando aí R$600 para as pessoas que são microempreendedoras, e é no Copom que a taxa Selic ela é definida. Não, legal, Vitória. E, assim, muita gente acha, isso está distante, só que, na verdade, a Selic ela impacta diretamente no dia a dia, né? Explica para o pessoal um pouco sobre isso. Sim, a taxa Selic ela impacta do nosso bolso diretamente, como você comentou, porque funciona assim. Quando a nossa inflação está alta, só dar um parênteses aqui, que é a inflação ela corrói o nosso poder de compra com o passar dos anos, com o passar do dia a dia. Então, quando essa inflação está alta, a Selic ela tende a aumentar justamente para controlar essa inflação. Esse é o primeiro ponto. Com a inflação alta, os bancos vão emprestar dinheiro por uns juros muito mais altos. Então, com esse crédito retido, o consumo vai ser menor. Então, as pessoas não vão conseguir fazer empréstimo com tanta facilidade. Aí, depois que desacelera esse processo inflacionário, a inflação já fica tudo bem, as pessoas não sofrem mais com isso, mas a Selic ela é afetada.
Exato, Vitória. A taxa Selic ela é uma forma muito interessante que o governo usa para poder controlar um pouco a economia. Porque na prática o que acontece? Quando a inflação está muito alta, está tendo muito consumo, está tendo muita gente querendo comprar, os preços sobem. Aí o que o pessoal faz do governo? Para poder controlar essa inflação que começa a subir, ela sobe os juros. Porque subindo os juros, fica mais difícil você conseguir crédito, fica mais difícil você conseguir comprar. Com essa queda do consumo, o preço cai. Então, assim, é uma forma do governo controlar um pouco a direção da economia. E isso afeta diretamente o seu bolso. E muita gente, quando vê essa questão de juros está caindo, meus rendimentos não estão como eram antes, porque o Brasil é um país com uma taxa de juros muito alta, né, Vitória? Muito alta. É um país que, antes você conseguia, deixando o dinheiro parado no banco, conseguir 12% ao ano, 13% ao ano. Isso era muito ruim, porque, para começar, as pessoas não se educaram financeiramente, deixaram o dinheiro parado no banco, era muito cômodo, muito fácil. Isso era muito ruim para a própria economia, porque se o dinheiro está parado no banco, isso é bom para o banco, simplesmente, mas para a economia como um todo isso não é bom. Porque pensa, a pessoa que ia comprar um apartamento, quando ela ia financiar aquele apartamento ou financiar um carro, era muito caro, a taxa de juros daquilo ali eram absurdas, ele não conseguia comprar. Então era difícil a pessoa financiar e além disso, vamos supor uma construtora, ela poder vender era também muito mais difícil, porque pensa, a pessoa querendo comprar um apartamento, se ele não consegue financiar aquele apartamento, fica muito mais difícil de vender. Então é um ciclo sem fim. Então a gente vê que não é simplesmente, quando a pessoa vê, os juros estão ruins, isso é ruim, não, isso é uma forma realmente de controle da economia e que isso pode ter lados bem positivos. Vamos lá, Vitória. Quais investimentos você vê que são afetados pela Selic e o que essas quedas representam para a rentabilidade desses investimentos? Legal, essa pergunta é bem importante, porque com a queda da taxa Selic, alguns investimentos eles são impactados realmente diretamente. Então, os investimentos pós-fixados, ou seja, aqueles que são atrelados ao CDI, esses são os que vão sofrer mais nesse nosso cenário atual. Exato. Se você pega, por exemplo, pessoas que deixam dinheiro no banco, na poupança, a poupança caiu muito, hoje a poupança não rende nada. Pode acontecer do seu ganho real ficar até mesmo negativo. Fundos também de renda fixa, quando pega, por exemplo, o que ele gasta com o administrador, acaba que você pode ter ganhos negativos, né? Pegando o seu ganho real, é basicamente o que você ganhou subtraído da inflação. Então pode ser que o seu dinheiro desvalorizou mais do que você ganhou. Então, o dinheiro que você deixa também em CDBs, por exemplo, de bancos digitais, o dinheiro que você deixa em contas que rendem 100% CDI, por exemplo, isso tudo perde muita rentabilidade, fica cada vez mais difícil você conseguir bons retornos, né, Vitória? Então, assim, uma coisa que muita gente pergunta, então, é o momento de começar a investir? O que você acha dessa pergunta, Vitória? Com certeza, acho que nós estamos no momento ideal. É nas crises que realmente surgem as grandes oportunidades. E se tratando de renda fixa, também é assim. E nos ativos reais, que estão com uma taxa muito boa, também é uma oportunidade. Agora, falando de ações só para dar um panorama geral, também é uma oportunidade se você tem o perfil de investidor. Se você não está acostumado com oscilações, não quer ver o seu dinheiro caindo ali 500, R$1.000 por dia, não é para você. Então, renda fixa, ativos reais é a melhor oportunidade. Legal, Vitória. Teve até uma pergunta aqui do Léo Matos. Perguntou assim, com a taxa Selic em queda, a renda fixa ainda vale a pena? Não queria me arriscar tanto. Léo, investir sempre é importante você criar uma carteira. Então, assim, você não vai colocar tudo em um lugar só. Você não vai colocar tudo na renda fixa, deixar tudo ali rendendo, porque não vai render nada. Da mesma forma, você não vai pegar o seu patrimônio todo e colocar em ações. Se você coloca isso, você tem chance de ganho? Tem. Pode ser que as ações, saia uma vacina para o coronavírus, vai ter um ganho muito alto. Como pode ser que venha uma segunda onda e as ações caiam muito. Então, a melhor forma de você proteger o seu patrimônio e associar segurança com ganhos é diversificação. É você colocar uma parte do seu capital protegida ali sim, montar uma reserva de emergência, deixar assim uma coisa com liquidez para caso você precise de dinheiro, mas também diversificar em locais diferentes. Colocar um pouquinho em ação, colocar uma parte também em ativos reais, que a gente vai explicar um pouco mais para frente para vocês. Então, assim, a resposta sobre essa questão de estar na hora de investir, sempre está na hora de investir. O investimento é uma coisa que é feita a longo prazo.
Não é uma coisa que você vai chegar e vai pegar agora e esse é o momento e vou ganhar e vou receber muito dinheiro. Isso não funciona. Todos esses cases que você vê na internet, você colocou dinheiro, ficou muito rico muito rápido, isso está associado muitas vezes à sorte mesmo, acertar o timing exato. Isso é muito difícil. Os melhores investidores, você pega exemplos, Warren Buffett, outros investidores gigantes, é investimento com consistência. Você investir um pouco em vários locais, com diversificação, com fundamento, e fazer isso aos poucos, ao longo de toda uma trajetória de vida. Buscar retornos muito altos, muito rápido, isso é o principal erro de muitos investidores, né, Vitória? Exatamente, eu também concordo com você, principalmente na parte que você falou sobre constância. É muito importante ter essa disciplina nos seus aportes, até porque o seu dinheiro ele vale muito mais hoje do que mês que vem, do que ano que vem. Então sempre é o momento de investir, basta você identificar qual é o investimento ideal para o seu perfil de investidor. Exato. Teve uma outra pergunta aqui, Vitória, do Flávio Dantas. Mandou aqui, boa tarde. Onde montar uma reserva de emergência? Onde você acha, Vitória? Olha, reserva de emergência é essencial que tenha liquidez diária, tá? Isso significa que você vai conseguir resgatar o seu valor a qualquer momento, desde que esteja no horário comercial. E essa reserva de emergência, ela normalmente, nós indicamos 6 meses do seu custo de vida. Se você trabalhar CLT, se você for concursado, né, tem uma certa estabilidade. Agora, se você for uma pessoa autônoma, que empreende, aí o recomendado já é 12 meses do seu custo de vida. Não, legal, Vitória. E o que você tem visto hoje, vocês que lá no app Renda Fixa veem diversos tipos de investimento, o que você tem visto que tem se destacado hoje em dia, nesse cenário de juros baixos? Legal. Passo o dia inteiro olhando ativos de renda fixa, procurando as melhores oportunidades para os investidores, e eu posso confirmar para vocês que realmente os ativos reais hoje eles estão ganhando em disparado, em rentabilidade, justamente pelo nosso cenário. Não, bacana, Vitória. Entrando nisso um pouco de ativos reais, explicar para o pessoal um pouco do que é a Inco, né? Para quem não conhece, a Inco, gente, é justamente uma plataforma onde vocês, investidores, com a partir de R$1.000, podem investir em ativos reais. O que seriam esses ativos reais? Hoje, um dos ativos reais que a gente tem trabalhado hoje com mais frequência é o mercado imobiliário. Então, basicamente, a gente permite que você invista nesse mercado, né? Seria, por exemplo, vamos supor, uma construtora está fazendo um loteamento, então está fazendo um prédio, ou então um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Pensa bem, esse tipo de mercado, ele gera uma receita interessante, porque ele pensa, você pega um terreno, que não tinha nada, né, Vitória, e transforma isso em um prédio, um loteamento. Isso ali vai gerar moradia, gera emprego, gera grande valor social. Portanto, isso é muito bem remunerado, tanto que tem diversas grandes construtoras no país. O que acontecia antes? Esse tipo de investimento ele ficava acessível apenas para grandes investidores, então para as construtoras, que eram aqueles investidores que entravam como sócios nos projetos, ou até mesmo os próprios donos de construtoras, amigos, que entravam investindo grandes valores. O que a gente viu? Fora do Brasil, começou a surgir um modelo de investimento, que é um investimento coletivo, onde investidores pequenos se uniam e eles podiam investir em conjunto em grandes projetos. A Inco começou a fazer exatamente isso. A gente permite que diversos investidores se unam e tenham maior poder para poder participar dessas ofertas. As ofertas da Inco, gente, elas variam de construtora para construtora. A gente já fez hoje mais de 23 ofertas, já temos aí mais de 1.500 investimentos já na plataforma. É um modelo regulado, a gente tem regulação tanto da CVM como também do Bacen. É um investimento que o legal é que ele é um investimento muito simples. Quando você ia fazer um investimento na economia real antes, você tinha que fazer um investimento de valores muito altos, envolvia grandes burocracias. Você tinha que virar sócio da empresa, você tinha que contar com como vai ser a venda, se a unidade demorasse a vender, você perdia rendimento. O que a gente fez? A gente simplificou e transformou o investimento na economia real em investimento financeiro, próximo dos investimentos que você vê hoje em dia na forma de você investir, bem parecido com o investimento de renda fixa. Porque você tem ali um prazo, uma rentabilidade e também uma forma de pagamento definidos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Pode ser uma oferta, por exemplo, com a taxa de 13% ao ano, pagando tudo ao final de 12 meses. Pode ter uma oferta com taxa de 14% ao ano, pagando todo mês os juros e o principal ao final. Cada oferta tem sua característica. E o legal é que na Inco você pode diversificar.
Da mesma forma que a gente fala que vocês devem diversificar em vários produtos diferentes, os ativos reais é para ser um percentual da sua carteira e dentro desse percentual você diversificar em vários projetos. Você não precisa investir tudo em um projeto. Vamos supor uma pessoa que queria antes comprar um apartamento na planta para investir. Queria investir 300 mil reais, 400 mil reais. O que é mais interessante? Ela investir 400 mil reais em um apartamento na planta ou ela pegar esses 400 mil reais e dividir em 10 ofertas colocando 40 mil. Ou então um investidor que ele tem hoje a possibilidade de colocar um CDB, comprando ali, recebendo 3% ao ano, ou ele pode colocar R$1.000 e receber ali 14% ao ano em um ativo real. Então, basicamente, os ativos reais é essa modalidade para você investir em projetos. As empresas são muito selecionadas. Aqui na INCO a gente faz uma verificação completa da empresa, a gente vê tanto a saúde financeira da empresa, a gente vê o próprio empreendedor, qual que é a experiência dele, se ele já fez projetos similares no passado, a gente vê o projeto, se o projeto é um projeto viável, se já tem vendas, se não tem. Inclusive tem projetos que a gente já fez, são projetos que já estão com vendas bem adiantadas, né, Vitória? Projetos com 90% vendido, 100% vendido. Então, assim, é uma forma muito interessante de você diversificar a sua carteira, conseguir uma rentabilidade mais alta e com uma estabilidade bem bacana, por você estar investindo em um projeto com lastro, que foi cuidadosamente selecionado e com garantias, né? É legal falar um pouco para vocês, para quem não sabe as garantias, além dessa seleção muito rigorosa das empresas, que a gente faz hoje, é menos de 10% das empresas que a gente avalia, a gente lança na INCO, a gente coloca tanto o sócio, pessoa física, como a empresa controladora, como avalistas, e eles respondem junto com a empresa daquele próprio empreendimento, que tem terreno, que tem o patrimônio daquele projeto, respondem todos eles juntos pelaquela dívida. E é uma dívida que ela não está atrelada se a obra atrasar, se as vendas atrasarem. Não. É uma dívida que a empresa já sabe já o quanto ela vai pagar. Da mesma forma que vale para o outro lado. A empresa ela tem margens até maiores. Às vezes a empresa tem uma margem de 20% ao ano. Mas ela assume o risco de, olha, se as vendas não acontecerem, eu vou te pagar os seus 14% ao ano. Então, basicamente, é esse o modelo. É um modelo muito transparente, né? Os investidores têm acesso a tudo na própria plataforma. Eles veem lá na plataforma o andamento da obra, vê os documentos, têm acesso ao balanço contábil, ao DRE, ao contrato social. Tudo isso fica exposto na plataforma para todos os investidores antes de investirem. E depois de investir, todo mês os investidores recebem relatórios com o andamento da obra, das vendas. Eles vão acompanhando aquilo e vão vendo aquilo acontecer. O legal que a gente fala muito é a questão do impacto, né? Uma coisa é você deixar o dinheiro parado no banco. Outra coisa é você investir numa obra que está gerando emprego, gerando moradia. Você vê o impacto que o seu dinheiro está gerando realmente na sociedade. E isso é muito interessante ultimamente, né, Vitória? Isso é muito bacana, porque quando você investe em um CDB, em uma LC, você está investindo no mercado financeiro. E agora, quando você parte para os ativos reais, que são os empreendimentos que o Daniel falou, você está investindo numa economia real. Então, o seu dinheiro ele tem um impacto efetivo na economia. Você vê o prédio sendo construído, o Daniel comentou que novos empregos são gerados. Então, você pode investir em imóveis sem precisar comprar um. Você tem os ativos reais para dar aquela diversificada na carteira e dar aquela alavancada, que é isso que todo investidor gosta, né? O dinheiro no bolso. Exato, Vitória. É uma forma bem interessante de diversificação. A gente fala, tem muita gente que pergunta, pô, Daniel, mas tem riscos? A gente gosta de falar de ser muito transparente, né? Assim, sempre tem risco, qualquer investimento. Tudo que você investe, no mundo de investimentos, o que manda é uma balança mesmo, de risco e retorno. Você tem sempre que ver na sua carteira a questão da precificação do risco. Esse é um investimento que ele tem um risco um pouco maior do que outros, mas ele tem uma rentabilidade de 13% ao ano. O risco para mim, eu estou confortável com esse risco, por isso que é muito importante você entender o produto. Aqui na INCO a gente está 100% à disposição, a gente explica, eu gosto de explicar tudo, deixar tudo muito transparente, explicar para as pessoas quais são as garantias, explicar o que aconteceria no caso de inadimplência. A gente gosta de deixar tudo muito bem claro para os investidores. Mas é um produto que a gente fala que ele é muito... o risco e retorno é muito legal. Você está investindo em consultoras sólidas. Vou dar um exemplo da última consultora que a gente lançou. Foi uma consultora que chama PHV, que é uma consultora aqui de Belo Horizonte, uma consultora que é uma das 30 maiores consultoras do país. Os investidores entraram num projeto que ele tinha um valor total, né, a soma do valor de todos os apartamentos era em torno de 50 milhões e era uma captação de apenas 1,5 milhão.
Então é uma dívida muito pequena que só serve basicamente para ajudar no ritmo da obra, não é uma dívida que vai financiar a obra como um todo. Então isso é uma dívida muito pequena perto do porte da empresa, ela tem lastro ali da própria obra que vai gerar receita, vai gerar vendas, e ao mesmo tempo a gente coloca o sócio e a própria empresa como avalistas, com o patrimônio que a gente já verificou. A gente tem na nossa equipe especialistas de crédito que fazem uma verificação muito completa, né, do balanço da empresa, coloca isso em birôs de crédito, consegue ver o histórico, se a empresa é uma boa pagadora ou não. A gente pesquisa fornecedores da empresa para ver se ela mesma é uma boa, se ela paga sempre em dia para os fornecedores. A gente faz uma série de medidas para poder mitigar ao máximo o risco. Chegou uma dúvida aqui, Vitória. Deixa eu ver. Rafael. E é muito bacana. Opa, perdão. Não, pode falar, pode falar. E é muito bacana o que vocês fazem, porque você comentou, né? O próprio avalista está lá, mas a INCO também está no investimento. Então não é só o investidor, ele não vai sozinho de aventureiro. Então vocês têm essa pele em risco que a gente tanto fala hoje em dia. Isso Exatamente. É muito bacana. Não, isso é muito importante, foi bom você ter tocado nesse assunto, Vitória. A gente tem uma política aqui do seguinte, a gente só oferece para os investidores o que a gente acredita e o que a gente investe. Então a INCO, em todos os projetos que a gente lançou, nos 23 projetos que a gente lançou até aqui, a INCO foi o primeiro investidor de todos os projetos e nós sócios sempre investimos. Eu mesmo investi nos 23 projetos. Então o mais legal disso é que com isso eu mesmo montei uma carteira para mim de 23 ativos reais, ou seja, completamente diversificado, com uma estabilidade bem legal e com uma taxa média de 13,6%. Então, realmente, exatamente. Uma pergunta aqui, Vitória. Rafael, com a taxa Selic em queda, as futuras oportunidades da INCO podem vir com taxas menores? Exemplo, ao invés de 14%, vir 10% a 11%? Rafael, excelente pergunta. Isso pode vir sim a acontecer, tá? Por enquanto ainda não aconteceu, a gente hoje tem precificado realmente, muito baseado também, hoje com a questão do coronavírus, as taxas que os bancos têm feito crédito para as empresas subiram bastante, por mais que tenha caído a taxa do investidor. Então o banco hoje está com um spread ainda maior, porque ele empresta para o empreendedor a taxas mais altas e coloca para o investidor uma taxa mais baixa. Então hoje ainda está cabendo sim colocar taxas em torno de 14%, 13% ao ano. Isso vem muito da nossa análise de crédito. A gente precifica o risco e coloca isso para o investidor de uma forma que fique equilibrado. Mas isso pode vir a acontecer sim, com as taxas caindo, o mercado se tornando mais estável, pode sim acontecer das taxas caírem de 14%, 12%, 11% ao ano, sim. Então já aproveita. É tudo um equilíbrio, né, gente? Assim, as captações, o investidor tem que entender o seguinte, porque o que acontece na prática? Você coloca o seu dinheiro no banco, o banco te paga 3% ao ano, e o empreendedor, quando vai pegar o dinheiro no banco, o banco paga, vamos colocar em média, 20% ao ano, pega de juros. Então fica um spread muito alto. Se a taxa de juros está caindo, se o banco começar a reduzir as taxas dos empreendedores, a gente tem que abaixar um pouco a taxa para ficar naquele meio termo. Mas da mesma forma vai continuar sendo uma taxa muito acima do que a taxa do banco, né? Hoje as nossas ofertas, 14% ao ano é mais de 400% do CDI. Então assim, hoje está realmente muito alto a taxa. Mas mesmo se ficar 12%, 11% ao ano, ainda é uma taxa muito legal, né, Vitória? Comparado a tudo que no mercado. Ainda assim vale a pena, porque o Daniel estava explicando sobre o ganho real. Se a gente descontar a inflação, hoje você já está tendo 10%. Pode ser que no futuro diminua um pouco, mas ainda assim continua sendo uma taxa alta. Se você pega na renda fixa, você encontra alguns CDBs de 8%, até 9%, mas é para um prazo de 8 anos. Você está disposto a esperar 8 anos para receber o seu dinheiro, ou você prefere ali um ativo real que te retorna em 18 meses, 12 meses? Então, por isso que vale a pena avaliar esse risco-retorno. Exato, Vitória. Você falou tudo. Muita gente pergunta para a gente, olha, eu consigo investimentos aqui com a taxa de 8% no CDB, com prazos longos. Você não vai conseguir com prazos de 18 meses, 12 meses. Isso não existe. E quando você pega prazos de 8 anos, você tem que entender também que você também está associado a um risco de mudança da taxa. Vamos supor, se você pegou uma taxa pré-fixada e passou isso em 8 anos, nesses 8 anos pode ser que os juros, a inflação tenha subido absurdo, aí o seu investimento vai ficar um investimento que não vai ter uma rentabilidade boa. Então sempre é o equilíbrio, você buscar montar uma carteira em que você divida, uma parte vai ser uma parte vai ter ali
a reserva de emergência, coisas de curto prazo, para você conseguir ter ali um capital, para você conseguir girar com objetivos de curto prazo, e dividir também objetivos de prazos mais longos, para você conseguir performance, colocar risco aqui, pode colocar ações. Então, realmente, tudo, a gente sempre fala a questão de ser um investimento equilibrado. Não dá para você querer tudo, você não vai conseguir um investimento que vai ter risco zero, com rentabilidades muito altas, ou prazos muito curtos. Tudo realmente tudo um equilíbrio, né, Vitória? Isso, montar essa carteira é sempre visando o seu perfil de investidor. Então, vamos supor que você é uma pessoa conservadora, tem lá a sua reserva de emergência e quer diversificar um pouco. Pô, já dá para olhar aí os ativos reais com um pouquinho de carinho. Agora, se você é um perfil de investidor moderado, você tem lá a sua reserva de emergência, alguns CDBs, pode colocar ali os ativos reais e já começar a pensar em ações. Então, tudo isso vai ser uma jogada na sua carteira, você pode dividir por percentual, até para ficar mais fácil, mas sempre com parcimônia, como o Daniel comentou. Legal, Vitória. Mais uma pergunta aqui, ó, o Carlisson. No caso de haver novos aportes, pode haver queda na taxa de retorno ou mesmo nos aportes já realizados pode haver essa alteração? Carlisson, boa pergunta. Os investimentos que você faz na INCO, eles são pré-fixados. Você já tem a sua taxa determinada. O contrato que você faz com a empresa, ela assume. Carlisson, eu vou te pagar 12% ao ano no prazo de 1 ano e meio. É isso. Se a Selic cair, se subir, não muda, entendeu? É um investimento que já está definido. Ela faz isso baseado no fluxo de caixa do projeto e ela assume, olha, meu projeto vai dar 20% ao ano, por exemplo. Ela coloca, olha, para poder dar uma mais de segurança, eu vou colocar aqui para os investidores uma taxa de 14% ao ano, de 13% ao ano, 12%, o que for. Aí você já tem essa taxa já antes de investir e ela não varia. É uma taxa que ela é determinada e ela vai seguindo. E o legal, também eu esqueci de comentar, a gente tem investimentos que são pagamentos mensais. Então a gente tem ofertas que pagam juros mensais, tem ofertas que pagam juros e amortizam. A gente hoje tem todas as ofertas que a gente fez até hoje, todas estão 100% em dia, nunca teve nenhum atraso. As ofertas que venceram também, todas pagaram todos em dia, nunca tivemos nenhum problema quanto a isso. A gente é realmente muito criterioso na parte de crédito para realmente pegar só boas ofertas. Claro, existem riscos de acontecer alguma coisa? Existem, se acontecesse qualquer coisa, a gente teria todo um trabalho para poder juntar os investidores, fazer uma execução, mas a gente faz toda a análise pensando em isso não acontecer. A gente monta uma estrutura jurídica com garantias para, caso aconteça, a gente tenha fundamentos, a gente tenha meios para poder reaver esse dinheiro. Mas a ideia sempre aqui na INCO é pensar assim, olha, essa empresa, qual é a probabilidade dela ter um problema nesse prazo de 1 ano e meio? Aí a gente olha, é uma empresa saudável, é um projeto bom, uma localização boa, um projeto que já é vendido, um projeto, ou então vamos supor que está antes, está aprovado na prefeitura, com patrimônio de afetação, um projeto bem bacana, a gente vê a possibilidade, qual é a probabilidade disso dar errado? Depois a gente olha o patrimônio do sócio, o patrimônio da empresa. Pô, se o projeto não for como esperado, essa empresa ela tem patrimônio para poder arcar com essa dívida? E tem uma questão que a gente fala que é muito interessante, que é uma pressão social. Em todas as captações nossas, os empreendedores eles participam na divulgação, eles trazem clientes, eles trazem amigos, sempre tem a participação de um ciclo social. Então, por exemplo, nas captações nossas tem em torno mais ou menos de 100, 200 investidores nas ofertas. Então, com isso, gera uma pressão social também muito grande do empreendedor. E isso a gente considera que faz toda a diferença na parte de crédito. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. E só complementando a sua resposta da pergunta anterior, o maior risco dos pré-fixados é justamente a inflação, porque ela corrói seu poder de compra. Então, você tem um empreendimento lá da INCO que está te pagando 13%. Para você perder dinheiro com esse investimento, a inflação tem que, no mínimo, chegar a 13%. Só que hoje ela está bem baixa, a inflação está bem controlada, ela já está ali em torno de 3%, talvez chegue 3,5% no final do ano, mas isso ainda não é garantido. Então pode ficar tranquilo aí que sou pré-fixado. E isso com prazos curtos, né, Vitória? Prazo aí de 1 ano, 1 ano e meio, assim, então realmente é muito tranquilo. E é importante também, gente, a gente esqueceu de comentar, as projeções para a taxa Selic para esse ano é cair ainda mais, tá, gente? É cair de 3 até para 2,5, quem sabe 2,25. Então, assim, esse é o cenário do mundo, tá? Você pega países da Europa que hoje têm juros negativos. Ou seja, você deixa o dinheiro no banco e você perde dinheiro, assim, isso está acontecendo no mundo. Então é uma tendência realmente de juros baixos. Para quem quiser, gente, mais informações, já passando aqui do tempo, quem quiser mais informações, a gente está à disposição.
pode mandar dúvidas para a gente está 100% disponível. Pode entrar no nosso site, pode entrar no app Renda Fixa, a gente está 100% disponível para qualquer dúvida. Sobre a Inco, a gente tem no nosso chat, você consegue lá mandar todas as dúvidas, a nossa equipe está sempre à disposição para tirar, para conversar, para explicar, conversar por telefone, para poder explicar tudo, explicar como é que são as ofertas. A gente hoje, nesse momento, a gente está preparando uma nova oferta, a gente acredita que vai ter um lançamento na segunda-feira. É importante vocês saberem que as ofertas da Inco têm acabado muito rápido. A última oferta, para vocês terem uma ideia de grandeza, a gente captou com 200 investidores, 1,5 milhão em 2 dias. Então realmente vale a pena, quem tiver interesse, cadastra no site da Inco para vocês receberem os avisos dos pré-lançamentos, para você poder cadastrar nele, que no primeiro dia só quem cadastra no pré-lançamento que tem acesso, justamente para vocês terem tempo de ler a oferta antes, estudarem tudo com calma, tirar as dúvidas. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Vitória? Eu tenho sim. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os ativos reais e, por favor, coloquem isso em prática, porque os ativos reais são uma nova modalidade de investimento. E dá uma olhada com carinho neles, porque realmente vale a pena, tá, gente? Vou convidar vocês a baixarem o aplicativo Renda Fixa. O logo é um símbolo de um porco rosa. Espero que vocês conheçam ele também. Beleza. Muito obrigado, Vitória, pela sua presença. Espero que o pessoal tenha gostado. Qualquer dúvida pode chamar a gente, tá bom? Combinado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pelo convite, viu, Daniel? Obrigado você. Até mais, gente.